Olá, aquariano! Olá, aquariana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Aquarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, uma mensagem atemporal, geral. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu momento, com o seu coração, combinados? Lembrando que essa mensagem, essa leitura é focada em autoconhecimento, focada em expansão da consciência, para que a gente possa entender os limites, os padrões, aquilo que está nos bloqueando de ser a nossa melhor versão, alinhada com a abundância, alinhada com a prosperidade, e que se a gente já está nessa frequência, que possa servir como um processo de autoconhecimento, para que a gente possa sempre cada vez mais se integrar, sabe? Ser inteiros nessa jornada da vida. Bora lá, espiritualidade, qual é a mensagem hoje que o signo de Aquário precisa escutar para que ele possa conhecer melhor a si mesmo? Cavaleiro de Ouros, mais duas, por favor. 8 de Espadas. E o Imperador. Muito bem. Aquariano, estou falando aqui com pessoas... Como que eu posso dizer isso? Muito determinadas, né? Pessoas muito decididas, pessoas muito... Não vou dizer a palavra empoderada, mas vou dizer estruturada, uma pessoa que sabe o que faz, sabe? Porque esse 8 de espadas aqui não me traz muito empoderamento. Me traz ainda um processo de autossabotamento. É quando eu sou o único responsável por não conseguir atingir o potencial que eu espero atingir na vida. Lembrando aqui, aquariano, o seguinte. Bom, primeiro, a gente tem novas oportunidades, né? O Cavaleiro de Ouros, voltado aqui, nessa primeira posição, focado nos seus relacionamentos, na comunicação, nas suas relações interpessoais, traz para mim uma oportunidade de você reconhecer alguma coisa de uma forma diferente. Posso estar falando aqui de alguma coisa do passado, voltando de uma forma diferente? Posso estar falando de alguma coisa do passado. Mas é algo que por muito tempo eu esperei que voltasse, sabe? É algo que por muito tempo eu esperei ver isso de uma forma diferente. É algo que por muito tempo eu esperei conseguir passar por essa transformação, passar por esse processo. Que por mais que seja um processo que me traga muitos benefícios, por mais que seja às vezes uma oportunidade que me traga muitos benefícios, existiam antes algumas crenças que me limitavam a acessar esse benefício, acessar essa oportunidade, digamos assim. Né? Por exemplo, eu sempre quis fazer uma viagem ao exterior, né? Um exemplo. E aí, de repente, eu tenho a oportunidade de fazer essa viagem. Só que os meus medos, às vezes da escassez, às vezes de insegurança mesmo, de será que eu vou dar conta de fazer essa viagem? Será que eu vou conseguir me comunicar? Será que eu vou conseguir apresentar esse trabalho? Será que eu vou conseguir entregar esse projeto dessa forma? Será que eu vou conseguir me relacionar com essa pessoa que é tão exatamente do jeito que eu sempre quis? Ah, acabei de ver um esquilo no telhado da casa vizinha, que coisa linda. Será que essa pessoa que eu sempre sonhei em ter, eu vou conseguir sustentar isso? É quando você se limita. Só que você não pode esquecer, aquariano, que você é um imperador. Você é a pessoa que dá as ordens. Você é a pessoa que tem a estrutura. Você é a pessoa que se dedicou por muito tempo para se tornar o imperador da própria vida. Você é a pessoa que muitas vezes sofreu calado, que não comprou todas as brigas, que deixou o tempo no tempo, que deu paciência, né? Porque aqui é como se você estivesse esperando por muito tempo para que isso aconteça. Você teve paciência com o seu processo. Só que ainda assim, existe alguma coisa que trava
Existe alguma crença, às vezes da infância, né? A gente tem o 4 de ouros, pode ser algum apego. Sabe quando você tem a oportunidade de crescer, de comprar um novo imóvel, de comprar, não sei, de montar um projeto, de abrir um negócio, só que aí, às vezes, para você abrir esse negócio, você vai ter que vender tudo que você construiu para investir nesse novo negócio. E aí agora parece que você está com medo de perder o que você já conquistou, entende? É como, por exemplo, eu consegui me conectar com uma pessoa que tenha o recurso, que tenha o que eu tô querendo. Só que para eu me conectar com essa pessoa, para eu ter alguma coisa com ela, eu vou ter que abrir mão de uma outra coisa. Às vezes eu vou ter que abrir mão, sei lá, das minhas amizades, vou ter que abrir mão de, não sei, fazer a minha viagem, o meu intercâmbio, fazer o meu projeto de voluntariado, fazer... É como se você tivesse que abrir mão. Na verdade, você não tem que abrir mão, né? Você está só se limitando, achando que você teria que abrir mão de alguma coisa para conquistar, mas não. Você não precisa abrir mão de nada, porque você é um imperador. Se você conquistar uma pessoa, se você encontrar uma pessoa pelo caminho, vai ser uma pessoa que vai te aceitar com as suas diretrizes, do jeito que você é. Se você conseguir fazer uma viagem, a viagem vai acontecer da forma como você planejar. Às vezes, esse 8 de espadas aqui pode ser muito também no sentido seguinte: eu tô querendo que as coisas aconteçam muito como nos filmes, né? Ou então eu tô querendo estruturar muito bem. Eu quero ter esse novo projeto, mas não quero abrir mão daquilo que eu conquistei. Eu quero muito fazer essa viagem, mas eu quero fazer só se for dessa maneira. Eu não quero, por exemplo, deixar de fazer outras coisas para poder investir nessa viagem. Eu quero fazer essa viagem, mas também quero continuar fazendo todas as outras coisas. Entende? Aqui é você limitando algo que de fato te traz uma recompensa, te traz um reconhecimento a longo prazo, às vezes por coisas momentâneas. E o que as cartas estão dizendo aqui é: foque no tempo, foque naquilo que pode ser bom agora, mas também bom a longo prazo. Entende? Para que você não tenha sempre que ficar buscando alternativas para se realizar momentaneamente. Tá? E não se apegue tanto ao que foi, não se apegue tanto a sua maneira de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sempre fiz esse bolo dessa maneira e agora não tive o ovo, vou ter que inventar uma outra coisa. Experimente se desafiar, experimente explorar outras oportunidades, né? Não se apegue à mesma receita. Porque fazendo a mesma receita, você já sabe o resultado. E o lado bom da vida do ser humano é poder experienciar coisas novas. Sabe, é poder errar, é poder acertar, é poder recomeçar, é poder reconstruir. Você já construiu uma vez, está com medo de perder o quê? A chance de você reconstruir agora e multiplicar o que você construiu é muito maior, porque você já tem o aprendizado, já tem a experiência dos próprios erros, sabe? Já sabe o direcionamento. E a vida está falando, às vezes um passo para trás é muito importante para você pegar impulso para dar 10 passos para frente, tá? Olha isso, Rainha de Ouros. Mais uma. Rainha de Paus. Mais uma. A carta do enforcado. Você ainda não está se enxergando no tamanho que você... Olha isso. 10 de ouros no fundo do deck, aquariano. Você ainda não está se enxergando. Sabe quando a gente se vê no reflexo do nosso passado, por exemplo? Sei lá, às vezes eu magoei uma pessoa lá no passado. E aí todas as vezes que o sucesso bate na minha porta, eu acho que eu não mereço porque eu magoei aquela pessoa lá no passado. Uma versão minha de 10 anos atrás. Ou às vezes eu fiz algo que eu não faria hoje. Sei lá, 5 anos atrás eu fiz algo que hoje, com a consciência que tenho, eu não faria. Só que eu fiz. E aí o sucesso vem e bate na minha porta. O sucesso vem e bate na minha porta. Só que aí quando ele bate, por mais que eu entenda que eu queira, eu não mereço. Eu sinto que eu não mereço.
Por quê? Porque eu estou me julgando. Eu estou me punindo. E aqui é muito do sentido seguinte, não tem como também você querer oferecer ao outro aquilo que você não tem, né? Para eu aprender sobre perdão, eu preciso começar comigo mesmo. Eu só consigo perdoar a falha do outro quando eu perdoei também as minhas falhas. Não adianta eu falar, mãe, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, se eu não perdoei os meus erros. Não é verdadeiro. Como que eu entendo sobre perdão se eu não perdoo a mim primeiro? E a nossa vida é baseada na nossa história. A gente precisa começar a entregar perdão para nós, para as nossas falhas, a ter compaixão dos nossos sonhos. Entender o quão poderoso e o quão grande a vida pode se tornar para... Olha isso! 9 de ouros, 10 de ouros e a carta do enforcado, que no tarô dos arcanjos é representado pela carta da perspectiva, né? Você enxergando com outro ponto de vista. Agora, aqui, aquariano, é você deixar para trás o medo de ser julgado. O medo de, por exemplo, eu errei há 10 anos atrás, eu errei há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. E aí hoje eu tenho medo de me posicionar, por exemplo, com a minha palavra, com o meu jeito, com a forma como eu faço, porque eu tenho medo que as pessoas me julguem. Tá falando do quê se você já fez pior? Entende? Tá falando do quê se você... É esse tipo de comentário, é esse tipo de julgamento. Só que aqui as cartas vêm dizer que você já não é mais aquela pessoa. Não tem como você se prender naquela realidade e ficar com medo de ser julgado pelaquela realidade. Separa a versão que você é hoje daquela versão que você foi. Aquela versão, ela te trouxe até aqui. Ela te ajudou, o erro te ajudou a aprender, sabe? O erro te deu ensinamento, te deu aprendizado para que hoje você tome com empoderamento, com postura, porque o 9 de ouros é aquele que traz autenticidade, né? É aquele que traz a recompensa, mas a recompensa através do posicionamento autêntico e verdadeiro. Então, por exemplo, se há 10 anos atrás eu falava muita mentira e hoje eu estou, por exemplo, pedindo para alguém não contar mentira para mim, quer dizer que eu já não ressoo mais naquela energia. Entende? E aí eu não posso ter medo de alguém virar para mim e falar: Bruno, não tem como você falar para eu não mentir para você, porque você mentiu para mim há 10 anos atrás. Só que você precisa entender que você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. E se você está associada e relacionando-se com pessoas que estão te enxergando da mesma forma como você era, elas não conseguem enxergar o seu potencial. Elas não conseguem enxergar a pessoa que você se tornou para sustentar esse 10 de ouros. E se ela não consegue enxergar no seu tamanho real hoje, não é uma pessoa que vai conseguir te ajudar a expandir os seus sonhos, a expandir os seus projetos, porque elas sempre vão ficar presas naquela versão sua que já não existe mais. Entende? Faz sentido? É hora de você se reconhecer, aquariano. É hora de você, primeiro de tudo, se perdoar, né? Porque, claramente, uma pessoa que ela não se perdoou, ela tem até dificuldade de perdoar o erro do outro. Porque se você se julga até hoje por um erro de 10 anos atrás, você vai acabar julgando o outro pelo erro dele também. Se você não se dá a permissão de se perdoar, de se amar, de entender que você já não é mais aquela versão, que você é uma outra versão, que você é uma outra pessoa, que aquilo é parte do seu crescimento, mas não é quem você é. O seu erro ele não pode te limitar, ele não pode determinar o espaço, ele não pode determinar o quanto você pode expandir. É o que você faz a partir do erro que determina, entende? Se dê uma nova chance, tá, aquariano? Vamos ver aqui o que mais? Lembrando que toda sexta-feira mensagem no canal para vocês. Ok, vamos pegar aqui com o tarô, com o oráculo da natureza. Oráculo de Osho. Ok. Oráculo de Osho, mensagem
pro signo de Aquário. Viraram muitas. 3 cartas, por favor. Ups! Viraram 3, certo? Certo. Olha isso. A carta da receptividade. A carta do 5 de copas, que fala muito de você preso ao passado. Fala muito de você preso a uma versão sua que às vezes não deu certo no ponto de vista externo, mas é uma versão que deu super certo para te transformar em tudo que você ainda vai ser, que muitas vezes você ainda nem consegue ver. Going with the flow, né? Que é você se permitindo entrar no fluxo da vida, entendendo que você é o grande co-criador da sua própria história. Você é aquela pessoa que vai, em algum momento da vida, guiar outras pessoas através do seu exemplo. Só que talvez você ainda não consegue se enxergar desse tamanho hoje. Mas não é porque você não consegue se enxergar que você não é. Que a sua versão do futuro, que a sua versão que você está construindo, vai conseguir sustentar, entende? Aqui tem muito uma questão de você... Como que eu posso dizer isso? Aqui tem uma conexão muito profunda com uma versão sua que já está pronta para ser vivida. Só que se você fica muito preso ao passado, muito preso a outras versões, você não está dando atenção a essa versão sua, que quer falar, que quer agir diferente, que quer tomar novas escolhas, entende? E a vida é muito simples, é um jogo de decisões, é um jogo de escolhas, né? Se eu tenho 2 opções, ficar parado aqui ou ir fazer uma caminhada, eu estou escolhendo. Quais são os benefícios e os malefícios de ficar parado aqui? Quais são os benefícios e os malefícios de fazer a caminhada? São decisões. Parece grande quando a gente olha a figura grande, mas tudo começa a partir de escolhas constantes, momentos pequenos, simples. Agora, qual lobo eu estou alimentando? Eu estou alimentando o lobo que quer ficar parado ou eu estou alimentando o lobo que quer me colocar em movimento? O que é importante para mim neste momento? Não necessariamente você tem que se movimentar, tá? Mas é importante que você entenda o que você quer para este momento, né? O que você quer construir. Porque através dessa decisão do que eu quero construir, quem eu quero me tornar, é que a sua escolha deve ser baseada, entende? O fluxo da vida te conduzindo a algo novo, novas escolhas, novos padrões, novos jeitos de se relacionar. Você aqui se tornando muito mais amoroso, você aqui se tornando muito mais empático com o outro. Às vezes você foi uma pessoa que julgou muito outras pessoas, ou então você foi uma pessoa muito julgada pelos outros, né? E agora você começa a ter um pouco mais de empatia pelo julgamento do outro, ou então pelas escolhas do outro. Um grande momento aqui de você principalmente reconhecer que tudo que te acontece começa a partir de uma pequena escolha, momentânea, agora, simples. Não é no grande. Às vezes, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, né? Isso até aconteceu com meu pai. Estava conversando com ele esses dias. Meu pai resolveu fazer uma cirurgia bariátrica e tal. Só que a questão toda não é a cirurgia bariátrica. A questão toda é a preparação que precisa acontecer para que você esteja pronto para aquele momento. Entende? Às vezes a transformação da sua vida ela não começa na cirurgia. Ela não começa no momento que você ganha na loteria, ela não começa no momento que você encontra a pessoa certa no local certo. Ela começa quando você se prepara para vivenciar aquilo. E a sua transformação, ela não acontece na cirurgia, no momento, no encontro. Ela acontece na preparação. A sua vida ela não é o que você conquistou, não é o seu sonho realizado.
É tudo que você precisou se transformar durante o caminho para realizar esse sonho. É a constância, é a disciplina, é a escolha de escolher a si mesmo. É o amor próprio. Entende? É isso, se prepara para viver uma forma muito mais autêntica de si mesmo, aquariano. Você está pronto para isso. Né? Não dá mais para eu me culpar ou não dá mais para eu chegar numa loja sabendo que eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero comprar, eu vou ficar lá pechinchando preço e não sei o que e ficar, sabe? Ou então eu vou sempre buscar o que é mais barato. É hora de se valorizar. Não estou falando de excesso não, tá, gente? Tô falando de se você pode se dar uma roupa de melhor qualidade, porque você fica pechinchando ainda e comprando a coisa da promoção, isso carrega uma energia também, sabe? Às vezes é mais importante você poder comprar uma coisa com uma energia melhor, com uma qualidade melhor, do que comprar 10 coisas que você vai perder com o tempo porque não tem qualidade. Né? Ah, eu não quero ficar mostrando que eu estou repetindo roupa. Não é sobre repetir roupa, tá? Aí você leva para essa área da sua vida. Não quero ficar mostrando tal circunstância para as outras pessoas. Então eu prefiro ter uma roupa mais barata e ter várias roupas do que ter uma roupa boa que vai me dar qualidade por muito tempo. Mas aí você está pensando em você ou você está pensando no outro? Na imagem que você quer passar? Entende a mensagem? 70 habilidades sociais. Os problemas que você enfrenta hoje eventualmente desaparecerão. Seus anjos da guarda o incentivam a manter uma visão positiva da vida, pois sua sorte pode em breve mudar. Agora é o momento de deixar sua energia charmosa e sua personalidade inspiradora brilharem. Não deixe seu ego controlar tudo. Que lindo! Que lindo, aquariano! Aqui traz muito para mim um grande momento onde você começa a entender, primeiro, que não é sobre o outro, as mudanças que você está fazendo é por você, né? Quando a gente tem um ego mais sadio, um ego mais saudável, é onde eu compro as brigas que eu preciso comprar pelo meu autodesenvolvimento, onde eu começo a entender melhor os meus próprios pensamentos, aquilo que está me sabotando, aquilo que está me conduzindo a um caminho que não é o caminho que eu quero colher. Né? Se eu quero colher cereja, eu estou regando o pé de cereja, eu estou plantando cereja. É esse momento de coerência, é onde as coisas elas começam a se alinhar de uma forma mais coerente para um alinhamento não só material, mas para um alinhamento que traz preenchimento para sua alma. Tá? Se deixa ser conduzido. Se eu pudesse dizer alguma coisa aqui agora, eu diria isso. Se deixa ser conduzido de forma autêntica e extraordinária, porque o que está para chegar para você é a realização, é quando você consegue se olhar no espelho e falar que bom que eu passei por todo esse processo, que bom que eu superei tudo isso, que bom que eu fiz tudo isso que eu fiz, porque hoje eu tenho a possibilidade de viver de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada. Combinados, aquarianos? Gratidão infinita por estarem aqui comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a hypar esse vídeo, a curtir, a comentar. Me deixa saber se fez sentido para você o que a gente falou até aqui, em algum momento, se tocou o seu coração. E é isso. Lembrando que toda sexta-feira tem mensagem para vocês aqui no canal. A gente se encontra na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.